lugar, Ele vai fazer, amém? Senhor Deus e Pai, aqui está o teu servo, Senhor, separado e escolhido para ser canal de bênção nesse lugar, nesta noite. Meu Deus, o Senhor colocou uma palavra no coração dele, Pai, que essa palavra venha a ser dirigida à igreja, meu Pai, que ela possa sair daqui abençoada dessa palavra, meu Deus, porque a palavra do Senhor que nos permanece de pé. Espírito Santo da verdade, nada de frieza espiritual, nada vai impedir o agir do Senhor, o mover do Senhor nesse lugar, usando o teu servo nessa noite, Pai. E eu já te peço, Senhor, envia um exército de anjos para proteger o teu servo contra a ira, contra a contenda, meu Pai, neste lugar, nessa noite. Meu Pai, manda fresquinho para a tua igreja se fortalecer e sair abençoada de força da vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir o Senhor, Deus. Graças a Deus. Fala, Senhor, para a igreja, amém? Então é isso, nós sempre nessa noite, louvando e adorando, porque Deus vai responder às nossas orações nessa noite, amém? Se você crer, você já vai receber a vitória já está nas tuas mãos, porque quando nós cremos, esse é o segredo da nossa vitória. E o Senhor falou que quem louva e quem adora tem resposta do Senhor. E o Senhor tem resposta para mim e para a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Sem perder tempo, livro de 2 Crônicas, capítulo 33 e o verso de número 11. Glórias a Deus. Estaremos falando aqui sobre Manassés, o 14º rei de Judá, um dos reis mais ímpios que teve no reinado de Judá, mas traz um grande ensinamento para nossas vidas, porque através de erros de pessoas que estão aqui enquadrados na Bíblia, nós também aprendemos a não seguir os mesmos caminhos, a ter os mesmos erros, para que lá na frente não venhamos tropeçar. Então nós temos um grande ensinamento aqui, porque o seu pai Ezequias, já estou dando spoiler aqui, ele foi um rei que fez tudo que era reto diante do Senhor. Já Manassés não. Manassés fez totalmente ao contrário, totalmente adverso do que seu pai Ezequias fez. Então que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, porque através do erro de algumas pessoas nós também aprendemos algumas coisas, tiramos algumas lições para que lá na frente não venhamos cometer os mesmos erros, mas que possamos lá na frente ter vitória, ter êxito, porque é isso que Deus tem para a minha e para a tua vida. Por isso nós temos que meditar, compreender aquilo que Deus fala conosco a todo instante, amém? Verso 11 diz assim, a epígrafe diz assim: o cativeiro de Manassés, capítulo 33, glórias a Deus, capítulo 33, verso 11, a epígrafe diz assim: o cativeiro de Manassés e sua oração, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre ganchos ou espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia cativo. E ele, angustiado, orou deveras. Esse deveras aqui, verdadeiramente ele orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou, ou seja, ouviu para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reinado. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disso edificou um muro de Davi, e a entrada da porta do peixe e a roda até o fel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá,
e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, a qual ele tinha colocado, e o ídolo, a qual ele tinha esculpido, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém. Ele lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar e servir-se ao Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Nós vemos aqui que foi um processo muito árduo. Não podia ele começar fazendo as coisas corretas que seu pai lá atrás tinha feito. Seu pai restaurou o templo, tirou os altares de Baal, de Azera, tirou os bosques, tirou tudo aquilo que não provinha de Deus, toda a imundície que tinham inserido na casa do Senhor. Ezequias fez uma limpeza, uma purificação. Levantou os sacerdotes, levantou os levitas, santificou, sacrificou no altar do Senhor, derramou, espargiu sangue ali em animais, como sacrifício para que Deus recebesse. Isso tudo Ezequias fez, porque ele foi um rei que tinha intimidade com Deus, que queria adorar a Deus, que queria agradar ao Senhor, que fazia segundo os preceitos, as leis e os estatutos que Moisés tinha deixado com as suas mãos. Ele via a lei, as ordenanças que Deus havia deixado, e ele seguia à risca para agradar o coração de Deus. Ele reformou todo o templo, abriu a porta do templo, trouxe de novo o louvor, a adoração, o engrandecimento ao Senhor, a queima de incenso a Deus, a qual quando queimava chegava diante das narinas do Senhor, e o Senhor recebia aquele incenso como um cheiro suave às suas narinas. E tudo isso Ezequias fez, porque ele sabia como agradar o coração do Pai. Ele sabia como alcançar o coração de Deus, decando lá para Sara. E o Senhor está nos ensinando nesta noite como alcançar o coração de Deus, como fazer que Deus se mova de íntima compaixão para com a minha vida e para com a sua vida nesta noite. Não tem outro meio, não tem outra forma de o Senhor responder a minha tua oração. É andando em retidão, é andando fazendo a vontade do Senhor, se desviando dos caminhos maus. Não tem meio termo, não tem balela com Deus, decando lá abraçar. Com o Senhor ou é ou não é. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a minha vida e a tua vida com ninguém. Ele quer a tua adoração e a minha adoração perfeita ao Senhor. Porque para ter resposta, para ter vitória, para estar aqui diante do Senhor e Ele ouvir o nosso clamor e receber a nossa adoração, não tem outra forma, não tem outro jeito. Não tem segundo plano diante do nosso Deus. O que Ele arquitetou, o que Ele fala, é o que nós temos que cumprir. É o que nós temos que zelar. É o que nós temos que ver e observar todos os dias das nossas vidas. Vai ter levante? Vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai. Mas saiba que em todo o tempo Ele passa contigo nessa luta. Ele caminha constantemente, diariamente. Ele não te abandona. Ele te vê em todos os lugares, até aqueles que não é para você entrar. Ele te vê. Então saiba de uma coisa: para obter resposta de Deus, tem que fazer como Ezequias fez, fazer aquilo que aprove o teu coração, aquilo que agrada o coração do Senhor, não como fez Manassés. Levantou os altares de Baal, de Azera, fez bosques, um lugar ali onde se adorava ao Deus pagão. Ele começou a trazer as abominações que o Senhor havia lançado diante da face dos filhos de Israel, as abominações dos gentios.
ele começou a trazer diante da presença de Deus. Isso começou a incomodar o coração do Senhor. Menos horas ou mais horas, o Senhor ia se levantar para direcionar a vida de Manassés. Aleluia. E muitas vezes o Senhor vai usar de maneiras estratégicas para direcionar a minha e a tua vida. Talvez o processo que você está passando não é para a tua morte, mas é para que você venha se achegar mais a Deus. É para que você venha se prostrar mais diante de Deus e reconhecer que só Ele é o Senhor na tua vida. Muitas vezes você vai esperar do teu parente, do teu vizinho, do teu padrão, e não vai chegar o recurso que você tanto precisa e necessita. Mas quando você se prostrar diante da face do Senhor, Ele vai fazer, Ele vai executar, Ele vai realizar o melhor para a minha e para a tua vida, declaro lá para trás. Porque Ele ainda é Deus. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe como que você entrou nesta noite. Se você entrou enfermo, se você entrou abatido, se você entrou triste, se você entrou cabisbaixo, com alguma preocupação, com alguma cura para pagar, Ele sabe e Ele vai trabalhar nessa noite em prol da nossa vida. Descansa o teu coração, confia nele, entrega o teu coração, os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o demais Ele vai fazer. Servir a Deus não é para amadores, meus irmãos. Não é para amadores. Talvez você não entenda isso agora, mas lá na frente você vai entender. Servir a Deus não é para amadores. Nós vamos ser forjados na presença do Senhor. Ele vai forjar o nosso caráter. Sabe para quê? Para que possamos ser usados, para que possamos ser espelhos. Talvez até o dia de hoje só menearam a cabeça diante da tua face, só indagaram o teu Deus, só deram risada. Mas saiba de uma coisa, aquilo que Deus está fazendo para ti é coisa grande, é coisa tremenda, é coisa extraordinária. Eles verão aquilo que Deus está fazendo na tua vida nessa noite. Lá para sai. Ele está operando maravilhas, Ele está quebrando cadeias, Ele está abrindo portas, decando lá para sai. As portas que estão fechadas, a tristeza, a amargura, o desânimo, vai estar batendo retirado nesta noite, porque Ele está trabalhando em prol da nossa vida nesta noite. Creia, confia no Senhor. Ele tem poder. Ele tem poder para curar o câncer, para dar vida ao morto, para ressuscitar os teus sonhos que estão enterrados, que já estão mortos na presença dele. Ele tem poder. Mas não faça como Manassés fez. Não precisa nós passar pelo processo dolorido que passou. A ira do Senhor se acendeu contra a vida de Manassés, porque desobedeceu, trouxe a impureza. E talvez essa impureza está entrando dentro dos nossos corações, e nós não estamos se apercebendo, porque o nosso inimigo ele é tão sorrateiro, ele é tão ele é tão astuto, na verdade. Ele tem a sua estratégia, o seu meio de trabalhar. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Muitas vezes você nem vê que ele está agindo e trabalhando. Ele está criando um enredo na nossa vida e nós não estamos vendo. Mas nessa noite o Senhor está abrindo a nossa visão espiritual. Eu quero declarar que Ele está abrindo a visão espiritual de crente nesta noite, decando lá na sala. Ele está te dando discernimento, Ele está te dando sabedoria, Ele vai fazer
grande, algo extraordinário, aquilo que tanto precisa, o Senhor está realizando nesta noite, porque Ele está abrindo a nossa visão. Como já foi falado nessa noite, por um caminho Ele veio, por 7 Ele vai ter que bater em retirada. Porque maior é aquele que está nas nossas vidas, maior é aquele que peleja a minha, a tua causa. Eu não sei qual é a tua peleja, mas nesta peleja não terás que pelejar. Como Josafá, ele não teve que pelejar, ele apenas se prostrou, adorou o Senhor. Josafá viu seu inimigo ser extirpado, ser aniquilado. Porque Josafá se prostrou diante da face do Senhor, com o coração contrito, com o coração verdadeiro e com o coração aquebrantado. É só isso que Deus pede, não é muito. Olha só, um coração contrito e um coração aquebrantado. O Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Ele vê. Davi está lá atrás das malhadas, esquecido, mas tinha um coração voltado para adorar a Deus. Samuel, não atenta para que teus olhos vejam. Eu não vejo a aparência, Samuel. Passou todos os irmãos de Davi ali, todos os filhos de Jessé, formosos, preparados para batalhas, mas não estava ali o rei de Israel. Porque o Senhor estava vendo aquele que estava lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, esquecido. Era isso que o Senhor estava vendo. Eu não sei se você foi esquecido, eu não sei se você foi desamparado, eu não sei se viraram as costas para você, mas é você que Deus está vendo nesta noite. É você que Deus viu, é você que Deus viu. Como o Senhor viu Davi, o Senhor te vê nessa noite na presença dele. Seja um adorador como era Davi, porque é assim que Deus nos quer na presença dele, como verdadeiro adorador. Quando você adora, o Senhor quebra as cadeias. Quando você adora, o Senhor envia um anjo lá na tua casa, decando lá na sala. O Senhor muda a história, o Senhor muda cativeiro, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor liberta, porque Ele tem poder, não é eu, não é minha palavra, não é o pastor, mas é Deus, é sobre Ele, é para Ele todas as coisas, e é por Ele que nós estamos aqui nessa noite, adorando e glorificando. Xarabra, lá abraçar. Talvez a luta, a dificuldade tem tentado te parar, mas é só por um instante, é só por um momento, porque nesse deserto você vai ter um grande aprendizado. O Senhor vai te levantar mais forte, o Senhor vai te colocar de pé nesse deserto. Eu não sei o deserto que você está enfrentando, mas nesse deserto o Senhor também está contigo. Como Ele foi com o povo, coluna de fogo de noite, a nuvem de glória, para que o calor escaldante não sufocasse, não afligisse aquele povo. E mesmo assim era um povo murmurador. E muitas vezes nós somos assim, deixamos de receber as bênçãos do Senhor, porque só murmuramos. Não pode vir uma provinha, uma luta, uma dificuldade, que já começamos a falar: cadê Deus? O Senhor me esqueceu. Ai, Senhor, onde o Senhor está? Calma, descansa o teu coração. Nem tudo está perdido. Se você está na presença do Senhor, creia que Ele está trabalhando na sua vida. E nós vemos aqui que Manassés, ele orou verdadeiramente, e o Senhor ouviu a sua oração, porque ele foi levado preso, foi acorrentado,
colocaram cadeias nele, colocaram ganchos com o exército da Assíria. Seu pai lá atrás, para reformular o templo, ele fez com tanto sacrifício. A condição do povo de Judá estava tão terrível, a condição política e religiosa, porque o reino do norte de Judá já havia sido tomado pelo exército da Síria, e Ezequias estava lutando, pagando até tributo, um tributo muito alto, para que também não fosse tomado o reino do sul. Então, se ele tivesse visto Manassés, o quão difícil foi manter o povo ali para trazer adoração de novo a Deus, ele não tinha feito como ele fez, se desviado dos caminhos do Senhor, feito a sua vontade, achando que porque ele assumiu o trono, ele podia fazer o que ele queria. E nem sempre é assim na minha e na tua vida. Muitas vezes nós somos colocados em uma posição de destaque e achamos que nós podemos fazer qualquer coisa sem a direção de Deus. Não. Nós temos que fazer na direção de Deus, com os joelhos no chão, clamando, invocando ao nome do Senhor, para que Ele venha direcionar a minha e a tua vida. E Manassés ele fez, porque ele estava diante do trono. Ele achou que ele podia levantar altares, adorar ao exército dos céus, que aqui fala também. Levantou altar de tudo quanto é tipo, fez o seu filho passar pelo fogo, sacrificou o seu filho no fogo a um Deus chamado Moloque. Será que ele provocou a ira de Deus? Buscou adivinhos, feiticeiros, e deixou de buscar a Deus. Então nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, e nós somos dependentes ainda desse Deus. Ele tem que ter o controle da minha e da tua vida. E quando Ele tomar o controle das nossas vidas, nós não iremos tropeçar em pedras. O Senhor vai limpar, o Senhor vai brigar conosco, e lá na frente você vai ter vitória, porque aquilo que Deus vai fazer é lindo, é maravilhoso na minha e na tua vida. Se você se colocar dependente do Senhor, Ele vai trabalhar. Que Ele é um inferno ou não, Ele vai fazer. Ele vai entrar onde a tua mão não entra, Ele vai entrar onde a medicina não entra, Ele vai fazer um milagre na minha e na tua vida. Talvez você nem crê, nem confia no que Ele pode fazer, porque a tua fé é tão pequena, a tua incredulidade é tão grande. Mas Ele vai fazer para provar que Ele é Deus na tua vida. Aquilo que você tanto espera, aquilo que você já colocou diante das mãos do Senhor, no altar de Deus, talvez está demorando para você, mas no tempo certo vai chegar a tua bênção nas tuas mãos. Ele ouviu a oração de Manassés e aplacou e se moveu a favor de Manassés. Ele trouxe novamente para Jerusalém e mostrou para Manassés que ele era Deus na vida dele. Foi onde que Manassés começou novamente a fazer a limpeza no templo, tirar os altares, tirar tudo que não prestava e trazer o culto de adoração novamente ao Deus de Israel.
que nessa noite nós possamos aprender com essa pequena mensagem, mas que tem uma grande lição para mim, para a tua vida. Porque o Senhor não tem caminhos de derrota para mim e para você. Ele tem caminhos de vitória. Ele tem algo grande, algo maravilhoso a fazer na minha e na tua vida. E se você crer, já receba da parte do Senhor. Estenda a tua mão, porque Ele está te dando vitória nessa noite. Saia daqui em posse da tua vitória, porque Ele é o Deus de milagre que está trabalhando com nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crer, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glória, glória, glória.